Primeiramente, eu queria saudar vocês com uma boa noite. Hoje é 4/2 de 2026, certo? A 2026, às 19 horas e 53 minutos. O assunto que a gente vai abordar é um reforço das aulas que foram ministradas para vocês nesse reviver, nessa recapitulação dos assuntos que foi dado no ano letivo passado. E a gente está fazendo novamente esse reviver com assuntos atuais. Eu estou usando assuntos atuais com vocês, principalmente desse primeiro capítulo, que é tão importante para que a gente possa discernir sobre os próximos assuntos e os assuntos que iremos abordar durante o ano letivo. O assunto que eu estou abordando é o indivíduo e a sociedade, que encontra-se inclusive no primeiro capítulo. Ok? Beleza? Então, esse assunto é de extrema importância. Em sala de aula eu falei sobre esse assunto e eu estou fazendo esse vídeo para reforçar sobre esse assunto. Tá bom? A gente sabe que o indivíduo e a sociedade têm interações. Essas interações são as comunicações, interações, experiências, etc. E essas interações que o indivíduo faz com a sociedade e a sociedade com o indivíduo, um pode moldar o outro para que posteriormente o indivíduo social ele se torne mais completo. E a gente vai entender que o sujeito social somos nós. Então, as interações sociais são os processos de troca entre indivíduos ou grupos que moldam as relações e constroem o sujeito social. E a gente falou sobre diversos tipos de interações que são classificados conforme, primeiro, o objetivo, a intensidade, a natureza da relação. Entendeu? Tudo isso. Então, por exemplo, as cooperativas, né, que existem em nossa sociedade. Você já deve ter conhecido as cooperativas. As cooperativas buscam um bem comum, com colaboração entre os próprios participantes. Exemplo, uma equipe de funcionários que se organizam, essa organização de equipes de funcionários para concluir um projeto de uma empresa, ou vizinhos que se unem para limpar uma praça pública ou limpar um auditório e assim sucessivamente. Então, existem os indivíduos que se unem a um bem comum, a um propósito para um fim, né? Existe também outro tipo de interações que pode existir, que são as competitivas, que são caracterizadas pelas disputas, né? As disputas por recursos, reconhecimentos ou dispositivos e objetivos específicos. Por exemplo, os estudantes que competindo por uma bolsa de estudo, empresas que disputam o mercado de um mesmo produto ou de um mesmo nicho. Existem essas interações que há uma competição, ou seja, a sociedade ela é representada nessa ótica pelos clientes. E o indivíduo é aquele indivíduo que representa a empresa, que é uma instituição, certo? Então, ele representa de uma forma singular a empresa, mas a empresa também é composta por pessoas. Só que ele representa a empresa e a partir desse momento ele tenta competir ou por bolsa de estudo ou por uma empresa que disputa o mercado de um mesmo nicho e aonde tem um representante, e ele tenta conquistar diante da sua interação, da capacidade da sua oratória, um nicho específico, certo? E sobressair sobre esse nicho. Mas ele é um indivíduo que tenta moldar e vai moldando a sociedade conforme a sua capacidade de convencimento. Existem as interações conflituosas. As interações conflituosas ocorrem quando há divergência de interesses, de valores ou poder, ou que gera tensão. Exemplo, quando indivíduos eles têm um propósito de
criar uma greve de trabalhadores, porque eles reivindicam melhores salários, discussão política entre grupos com ideologias também opostas, entendeu? Existem as interações simbióticas, que são relações de interdependência, onde cada parte ela se beneficia ou depende da outra. Por exemplo, um profissional de saúde que atende um paciente, o profissional de saúde, ele, a partir do momento que presta o seu serviço, ele se beneficia, porque se não tiver o paciente, ele não pode ter o seu salário específico todo mês, certo? E a partir do momento que o indivíduo, que é o paciente, ele busca ajuda desse profissional de saúde, ele também tem um benefício referente a isso, porque ele pode ficar curado de uma enfermidade, de uma doença. Então um presta cuidado e o outro busca a recuperação. É uma parceria, ou seja, é uma parceria que um beneficia-se do outro, entende? E é a mesma coisa entre uma loja e um fornecedor, que um beneficia do outro, são interdependentes, entendeu? E essa relação começa diante dessa compreensão de indivíduos com sociedade e de sociedade com o indivíduo, que um termina moldando o outro. Interações assimétricas, por exemplo, uma parte detém mais poder ou benefícios que a outra, certo? Trocando em miúdos, exemplo, a relação entre professor e aluno, de onde existe uma hierarquia de conhecimentos. Trabalhos de terceirização, onde há uma desigualdade de direitos de uma pessoa que faz parte de um quadro de uma empresa, de uma pessoa que é terceirizada, certo? É uma relação assimétrica. Por quê? Porque existe um que tem mais regalia, mais poder, mais direitos do que o outro. Meios pelas quais de forma a gente percebe e estabelece essas relações, essas interações, que são os canais e os recursos que possibilitam essas interações. Quais são os canais? A gente pode ter essa interação de forma presencial, que é a forma do diálogo, de reuniões, do encontro com os amigos, as aulas que são feitas, certo? E as pessoas podem obter determinado conhecimento após presenciar a aula naquele exato momento com aquele determinado professor. Os meios digitais, que são as plataformas virtuais de stream, que pessoas diferentes espaços e tempos, eles começam de certa forma compartilhar informações, compartilhar ideias. Os meios institucionais, por exemplo, que temos, que são as estruturas sociais, né? Que regula essas organizações de interações, por exemplo, escola, por exemplo, tribunais, né? Que igrejas que unem os fiéis, os tribunais que mediam os conflitos, as escolas que relacionam o aluno com o professor, com o diretor e funcionários. Tem os meios culturais também, a outra forma de interação, que são formas de práticas, festivais e símbolos que aproximam grupos. Por exemplo, o carnaval no nosso país, os partidos políticos de fato, os produtores de conteúdos, os apreciadores, né? Os apreciadores, as feiras de artesanato e assim sucessivamente. Construção do sujeito social. Quem é o sujeito social? O sujeito social somos nós. Então a gente vai construir, certo, a si mesmo a partir do momento das interações sociais que a gente faz, porque elas transmitem valores, elas transmitem papéis, elas transmitem identidade, certo? E o sujeito não são nascidos prontos, eles começam a absorver esses valores, esses papéis, essas identidades novas a partir dessas interações de fato que eles começam tendo com as relações interpessoais. Então, as transmissões de valores e normas, as atribuições de papéis sociais, as formações das identidades coletivas,
identidade coletiva ela pode ser feita, por exemplo, em movimentos ambientalistas, em partidos políticos, onde o indivíduo identifica como ativista, porque ele termina incorporando de fato valores e sustentabilidade e padrões que esse partido traz, né, e o conceito ideológico que esses partidos terminam tendo, e eles terminam incorporando isso para a sua identidade. Nas atribuições de papéis sociais, cada interação define papéis que moldam o nosso comportamento. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como gerente, ela termina incorporando, certo, ao mesmo tempo as responsabilidades de liderança, pelo fato de ser um líder imediato, e também ele, a partir do momento que ele interage com a sua equipe, ele termina a construir a sua identidade mediante as interações que ele obtém com o seu colaborador. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E existem as transmissões em normas. E como seria isso? É o indivíduo que ele é uma criança e ele começa simplesmente a absorver esses valores, essas normas, a partir do momento que eles terminam interagindo e terminam crescendo. E aí eles terminam absorvendo, por exemplo, etiquetas, respeito, por exemplo, ter o ato de dizer por favor, obrigado, e eles têm tudo isso a partir do momento que eles interagem com familiares, com colegas, com o pai, com a mãe, com família e assim sucessivamente. E existe também nessas interações o desenvolvimento de fato da consciência crítica, ou seja, as interações conflituosas ou diversificadas podem fazer com que o sujeito questione normas. Por exemplo, existem leis pré-fixadas. Quando o indivíduo nasce, ele nasce com uma norma, uma regra, um conceito pré-fixado. E a partir do momento que ele tem uma consciência crítica, ele começa a compreender de fato essas regras, essa consciência já pré-fixada pelos padrões estabelecidos, e eles começam a partir do momento criando sua própria identidade. A partir de que eles começam a criar sua identidade a partir do momento de uma reflexão, de um questionamento que eles fazem diante dos padrões, certo, para construir uma nova identidade que tem uma postura mais equilibrada e mais amena do que eles observam ao seu derredor. Entende? Então essa é a forma da construção do sujeito social, as principais formas da construção do sujeito social. Existe também a interação, aonde existe o indivíduo na formação e transformação de grupos. Por exemplo, há essa possibilidade de um indivíduo ele influenciar um grupo a ponto de transformá-lo ou de modá-lo, como eu falei inicialmente. Então, por exemplo, na criação de grupos, os grupos surgem quando os indivíduos individualmente eles se unem por interesses, valores e objetivos comuns, ou grupo de vizinhos que se une ao bem comum, ou partidos políticos, ou moradores que se unem a partir do momento de se mobilizar a protestar sobre alguma coisa. Existe a questão da inovação e transformação, onde os indivíduos eles desafiam normas estabelecidas dentro do grupo, promovendo mudança. Por exemplo, um grupo de trabalho tradicional, onde um funcionário de fato ele propõe, certo, uma mudança, uma transformação, ou seja, ele é um sujeito social, ele é um indivíduo, certo, que ele tem o seu desenvolvimento, e a partir do momento que o desenvolvimento dele individualmente chega a tal ponto que ele começa de certa forma criar ideias e inovadoras, transformadoras, para que esse grupo ele se potencialize. Então, o que a gente pode entender diante disso? Um grupo de trabalho tradicional, aonde o funcionário ele termina propondo inovações, esse funcionário termina propondo mudanças, né? O funcionário termina propondo metodologia, colaboração digital, esse colaborador termina transformando dinâmica, esse funcionário termina criando e potencializando o resultado de um time.
Existem também as expressões da singularidade diante dessas interações. Ou seja, mesmo dentro de um grupo, cada indivíduo traz características únicas que enriquecem a coletividade. Por exemplo, uma banda musical vai ter um bom músico que ele tem característica distinta que o outro músico do mesmo instrumento não tem. Cada indivíduo traz sua contribuição, sua singularidade, sua capacidade de desenvolvimento, que não pode ser comparado, porque todas as pessoas têm sua singularidade e sua expressão de singularidade, certo? Então existe o indivíduo, né, nessa formação, né, da transformação do grupo, um grupo no coletivismo. Existe também a questão dos grupos na formação e constituição do indivíduo, que seria o quê? Os grupos sociais fornecem estruturas, valores e referências que moldam a identidade e o comportamento do indivíduo. Por exemplo, a transmissão de culturas e valores, grupos como família, grupos como escola, comunidade, ela transmite normas, costumes que orientam a vida do indivíduo. Uma criança, como cresce em uma família, valoriza a solidariedade, por exemplo, aprende a ajudar os outros, incorporando esse valor à personalidade. Então, a partir do momento que o indivíduo ele não tem tanta construção social, ou seja, ele é uma criança, ele começa a incorporar certos valores que são aprendidos dentro do seu familiar, dentro da escola, da comunidade a qual ele interage, para a sua própria personalidade, e ele constrói a sua personalidade mediante essas interações. As definições e papéis de identidade. Os grupos eles atribuem papéis sociais que definem como o indivíduo se vê e é visto pelos outros. Por exemplo, um adolescente que participa de um time de futebol, por exemplo, passa a se identificar como jogador. Por quê? Porque ele adota comportamento, disciplina que aquele grupo termina transmitindo para ele. O senso de trabalhar em equipe, o respeito, as regras do esporte, a capacidade de discernir sobre o que pode ser feito pela equipe ou não, qual é a posição que o indivíduo vai jogar. Então ele termina incorporando os papéis e identidades que são compartilhado pelo grupo em si, pela instituição em si, pela associação de futebol que compartilha essas ideias que são regras e padrões, e ele termina incorporando porque ele vai tentar desenvolver individualmente sua capacidade e sua qualificação dentro daquele esporte, certo? Aquele suporte também emocional e material seria o quê? O suporte material, emocional e material seria os grupos oferecem segurança, apoio e recursos que possibilitam o desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, um estudante ele faz parte de um grupo de estudo e recebe ajuda dos colegas para entender as matérias difíceis, que contribuem para o seu desempenho acadêmico, bem-estar emocional e também a sua segurança emocional como um todo. Então, o desenvolvimento dele educacional também tem a ver com o grupo que o ajuda a potencializar e equilibrar de certa forma as potencialidades, certo? A dialética entre indivíduos e grupos, e tensões e equilíbrios, ou seja, nem sempre a relação é harmoniosa. Há tensões entre a autonomia do indivíduo e a exigência do grupo. Por exemplo, tensão entre singularidade e conformidade. Os grupos podem pressionar o indivíduo a seguir padrões, mas a singularidade de cada um pode gerar conflitos e inovações. Por exemplo, um jovem quer seguir uma carreira de arte, mas vive em uma comunidade, por exemplo, que não admite artista dentro daquele nicho. Então, se ele quiser sobreviver, ou ele vai ter que fazer arte, ou ele vai ter que ir para outra região, porque aquela comunidade só aceita arte. Então, observe, a sociedade, os grupos, eles terminam, certo, tendo essa tensão com o indivíduo que não participa do mesmo nicho.
né? Então essas tensões entre a singularidade, ou seja, a potencialidade do indivíduo é muitas vezes confrontada com o desejo do grupo. O desejo do grupo é a potencialidade do indivíduo é outra. Então há essa tensão, certo? Ou o indivíduo se adapta à comunidade, ou a comunidade termina se adaptando ao coletivo, ao grupo. O equilíbrio entre o individual e o bem coletivo, ou seja, a sociedade ela funciona quando há um equilíbrio entre o que beneficia o indivíduo e o que beneficia o grupo. Exemplo, o uso de máscara durante uma pandemia, certo? O uso de máscara dentro de uma pandemia, a gente teve a Covid-19 inclusive, né? Essa Covid-19 trouxe uma discussão referente à questão da socialização. E a gente vai falar agora nesse exato momento sobre isso. Por exemplo, um indivíduo, né, ele tem o direito de não usar a máscara. Todavia, se ele não usar, ele pode adquirir o vírus, certo? E consequentemente passar para o outro. Então vem o desejo e a liberdade do indivíduo de usar máscara ou não, mas se ele não usar, ele vai estar prejudicando a vida de outros. Entendeu a questão? Então há o desejo, tem que existir um equilíbrio de fato entre o bem individual, que é o desejo do indivíduo não querer usar a máscara, e o bem coletivo. Ele tem que usar a máscara para não contaminar os outros, entendeu? Por quê? Porque ele interage com pessoas. Então, se ele não usar máscara e simplesmente contaminar os outros, ele vai estar sendo um indivíduo não consciente e um indivíduo que não tem consciência da sua relação com o coletivo, de fato, né? Então é isso. Existem vários tipos de socialização também, né? Como os indivíduos interagem com, por exemplo, os partidos políticos. Participação e influência. Indivíduos podem se filiar a um partido e, quando ele se filia ao partido, ele incorpora de fato o que o partido de fato traz em padrões, normas e regras, mas também ele contribui individualmente com a sua capacidade intelectiva sobre o partido, né? E aí um molda o outro conforme as suas potencialidades. Então existem vários tipos de interações, tanto o coletivo que molda o indivíduo, como o indivíduo que molda o coletivo, né? E aí, diante do assunto que foi passado referente a isso, a gente fez uma dinâmica, né? A gente fez uma dinâmica. Outra coisa que eu queria falar a respeito de tudo isso, certo? É a questão que está no livro de vocês, né? De sociologia, certo? Que é o quê? Isso está na página, deixa eu ver, porque na minha é diferente da de vocês, certo? Isso está no capítulo 1, página 9 e 10, que é a relação entre o indivíduo e sociedade, né? E aí, dentro desses objetivos, é debater sobre a interação do indivíduo e dos grupos sociais na sociedade, é o que a gente terminou discernindo aqui e desenvolvendo, identificar os diferentes tipos de interações sociais, os meios pelos quais se estabelece tais relações e a construção do sujeito social que somos nós. Isso é feito por meio das interações. E aí, diante disso, eu simplesmente criei uma dinâmica de fato, certo? Para a gente desenvolver. Essa dinâmica é baseada no seguinte cenário. Eu criei um cenário de crise institucional e moral, né? Entreguei para vocês também responderam sobre essa dinâmica em sala de aula. Criei um cenário de crise institucional e moral em uma empresa de tecnologia médica. E esse texto aqui
é projetado para que não haja uma resposta certa e uma resposta óbvia, forçando a análise de valores conflitante. Então, para que vocês, estudantes, possam debater diferentes correntes éticas, como o utilitarismo, o dever moral de Kant ou a ética da virtude, a gente trouxe algumas perspectivas. Mas antes de falar sobre esse cenário de crise institucional, que foi um exercício para a gente fazer essa dinâmica em sala de aula, né, eu particularmente também falei na última aula a respeito sobre alguns pensadores e filósofos, por exemplo, que fala sobre a construção do sujeito social, as perspectivas sobre a relação do coletivo com o indivíduo, ou da sociedade com o indivíduo, do indivíduo com o coletivo, com a sociedade. E existem pensadores que falaram a respeito disso, certo? Por exemplo, Émile Durkheim, né? Que a gente vai observar. Émile Durkheim. Émile Durkheim foi um dos pensadores que falou a respeito disso, dessa construção, dessa interação. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Émile Durkheim, certo? Falamos também de Max Weber, falamos também de John Locke, que a gente vai observar. E dentro dessa proposta aqui, que vai levar, dentro dessa dinâmica, ao tribunal ético, né, que a gente dividiu em sala de aula, e vocês fizeram isso, né, dividiu em grupos, e esses grupos foram compostos de 5 pessoas, representando os personagens especificamente que a gente colocou nesse texto aqui, ok? E aí depois existe um veredito, que no caso fui eu que trouxe o veredito referente às escolhas individuais que vocês fizeram em grupo, né? E aí o veredito foi baseado na Constituição, na ética profissional e não em opiniões pessoais, independente das escolhas que vocês fizeram. Vocês entenderam o que eu estou propondo aqui? Só que também na última aula a gente falou também sobre indivíduo e sociedade, e a gente falou sobre isso. Por quê? Porque existiu pensadores como Émile Durkheim, como Max Weber, como John Locke, que falou sobre essa construção do sujeito social. Essas tensões também falaram sobre isso. Por exemplo, para Émile Durkheim, a sociedade ela prevalece sobre o indivíduo através de quê? De normas que ele chamou de fatos sociais. E quais são as 3 características que o Émile Durkheim fundamenta de um fato social? Ele se fundamenta na exterioridade, na coesão e na generalidade, certo? Como assim, Rafael? Ele se fundamenta nessa visão de mundo onde a sociedade, para Émile Durkheim, é um organismo que molda o indivíduo para algo ser um fato social. Segundo Émile Durkheim, ele precisa ter o exterior, ele precisa ser coercitivo e geral, quer dizer. O exterior, porque existe antes de você nascer e continuará existindo. Por exemplo, quando você nasceu, com certeza já existia o idioma. Então, segundo Émile Durkheim, certo? Antes de você nascer, você já tem regras, tem padrões já prefixados. Exemplo, o idioma. Existe também a questão coercitiva, que seria o quê? Se você desobedecer essas regras, esses padrões, se você desobedecer as normas, você sofre uma punição. Por quê? Porque há um consenso referente a isso quando forem estipuladas as leis. Então, se você desobedecer, você sofre uma punição, seja uma multa ou apenas um olhar torto. E a questão geral se aplica a todos os membros do grupo. Então, Émile Durkheim diz que o indivíduo é um organismo, a sociedade é um organismo que molda o indivíduo e não o contrário. Se a gente pega Max Weber, ele propõe totalmente diferente. Max Weber propõe uma sociologia, digamos,
compreensiva. Para ele, o objeto de estudo da sociologia é a ação social. E como o Weber, Max Weber, define uma ação social? Diferente do Emile Durkheim, o Weber foca no indivíduo. Nem tudo que fazemos é social. Por exemplo, quando você abre um guarda-chuva porque você está observando os cair gota de água, ou seja, está chovendo, é uma reação à natureza. Você não quer se molhar. Só é ação social, segundo a perspectiva de Weber, quando você faz algo pensando na reação do outro, ou seja, eu vou dar um presente porque ele vai se agradar e vai pedir obrigado e vai e o meu ego vai também se potencializar. Eu vou pedir desculpa porque simplesmente se eu pedir desculpa eu vou me mostrar para o outro, vou ter a reação do outro e ele vai me ver como uma pessoa humilde. Ou eu vou escrever um post na internet porque eu vou esperar uma certa curtida de pessoas para que, de certa forma, eu seja visualizado e, consequentemente, eu seja popular, por exemplo. Então, segundo o Weber, os indivíduos eles fazem algo para ter uma reação imediata, ou seja, eu penso em fazer uma ação mediante a reação do outro. Entende a questão aqui? Essa é a visão de Max Weber que contrapõe a visão de Emile Durkheim. Já no conceito de socialização, é o processo pelo qual o indivíduo aprende as regras da sociedade e diferencia a socialização primária da socialização secundária. Existem essas duas. A primária, que é, ao meu ver, a mais importante, ocorre na infância. Por quê? Porque onde a criança, ela absorve a linguagem à base do que é certo e do que é errado, mediante a moral que é repassada nas interações que essa criança faz com o familiar, com o pai, com a mãe e com a sociedade, através, principalmente também da família. A socialização secundária é a adaptação a novos mundos. Quando você entra no mercado de trabalho ou em uma nova religião, você aprende moral diferente, regras diferentes, aprende normas diferentes, específicas para aquele determinado também grupo que você vai participar, que é diferente do que você que você sempre fez em sua zona de conforto. Então, essa é a adaptação que você termina tendo a partir do momento que você faz essa interação com aquele mundo que você não conhece, né? Essa é a socialização secundária. Já Karl Marx, ele argumenta que a posição do indivíduo na sociedade, ela é determinada principalmente por sua relação com os meios de produção. E esse conceito, segundo Marx, é conhecido como o quê? Marx acredita que o indivíduo só entende a sua posição na sociedade a qual estamos inseridos quando ele percebe que faz parte de uma classe explorada, ou seja, quando ele percebe pela sua consciência que ele faz parte de uma classe explorada, ou seja, ele é um proletário, ou a exploradora, que segundo ele é a burguesia. Sem essa consciência da relação do proletário com a burguesia, o indivíduo ele vive na alienação mental, não percebendo que a sociedade é movida por conflitos econômicos ou por interesses que se divergem, né? Isso segundo a visão de Karl Marx. Já segundo Norbert Elias, no processo civilizador, ele diz que as pressões sociais externas, que é chamado de sociogênese, e transforma-se em autocontrole individual, o que se chamamos de psicogênese. E o que seria isso segundo Norbert Elias? Norbert Elias explica que antigamente, quando as pessoas comiam, por exemplo, as pessoas comiam com as mãos, sem a necessidade de ter um talher, fazia as necessidades fisiológicas em público. E com o tempo, a sociedade passou a exigir uma determinada etiqueta. Não vamos comer com a mão, vamos comer com um talher.
não vamos fazer as minhas necessidades para todo mundo ver, entende? Então, o homem começou com uma certa etiqueta, ou começou com o desenvolvimento da urbanização também. Ele começou a ter uma etiqueta que antes era uma pressão de fora, os outros julgando pelas as atitudes que não eram, de certa forma, agradáveis. E aí, a partir do momento que existe uma pressão por parte de outras pessoas julgando, esse indivíduo que até então não tinha essa etiqueta, esse conhecimento sobre as harmonias nas relações, ele começa a incorporar essas pressões e essas etiquetas como um controle interno. Por quê? Porque existe uma pressão na sociedade e a sociedade colocou isso como um consenso para que as vidas sociais sejam harmoniosas. Então, ele incorpora isso como algo que deve fazer parte da sua personalidade. Há um controle interno a partir disso, quando ele incorpora essas etiquetas, e ele começa a sentir vergonha se não fazer e não agir dessa maneira, conforme esses padrões que a sociedade termina pressionando. É o que ele fala. Então, isso é uma ideia de Norbert Elias. Existe também o conceito que a gente pode fazer sobre a instituição social, e os 3 exemplos presentes na nossa vida cotidiana. O que seria instituições sociais? Instituição social nada mais é que um conjunto de regras e valores que dão ordem à vida social. Um exemplo é a família, o exemplo é a igreja, a família é o Estado, a escola e assim sucessivamente. Já Emile Durkheim vem trazendo o conceito do que é anomia social. O que seria isso? Esse termo cunhado pelo Emile Durkheim. Anomia, que vem do grego, quer dizer sem ou ausência, e nomos quer dizer lei. É quando a sociedade passa por crises tão grandes que as regras antigas que definiam o que é certo e o que é errado não valem mais, e as novas ainda não surgiram e não definiram a sociedade para causar o que posteriormente foi proposto por Norbert Elias, ou seja, o autocontrole individual. Então, quando as novas normas ainda não surgiram, o indivíduo ele termina ficando perdido, segundo o que é a perspectiva de Emile Durkheim. E ele fica perdido, e isso pode gerar caos social e até também o aumento nas taxas de suicídio, segundo a perspectiva de Emile Durkheim. Já Pierre Bourdieu, ele introduz o conceito hábitos, com U, não com O, hábitos. E esse termo descreve na relação entre o indivíduo e sociedade. Como assim? Os hábitos é uma programação que adquirimos. É o jeito de falar que adquirimos muitas vezes de um grupo de pessoas. É o jeito de se vestir, é o jeito de pensar. Aonde que muitas vezes essas interações que acontecem entre grupos e indivíduos revela a origem, particularmente a origem social daquele indivíduo a qual se insere nesses grupos coletivos, certo? Não é algo que você termina escolhendo conscientemente, é algo que você encarna, você incorpora, porque você vai convivendo, tendo convívio social com essas pessoas, e certas escolhas que vocês terminam tendo a partir dessas interações, você termina incorporando. Isso aí termina fazendo parte da sua personalidade, porque se tornou um hábito, ou seja, uma programação, uma coisa que se faz constantemente e termina sendo incorporada às ações que o indivíduo faz de forma prática. Existe também o conceito de status e o papel social. O conceito de status é como se fosse o crachá da sociedade, digamos, o papel do indivíduo dentro da sua, digamos, da sua profissão. Ou seja, o indivíduo ele é professor, o indivíduo é um pai de família porque tem filho, o indivíduo é um médico, o indivíduo
é um borracheiro. Isso é o lugar que ele ocupa, o título de fato, né, que ele representa. Aí o papel seria o script, que o que o indivíduo deve desenvolver a partir desse título que ele possui na sociedade, ou o crachá que ele possui na sociedade. E aí o que se espera do professor? O professor, a gente espera que o professor ensine, o pai que ele cuide do filho, da sua prole. E quando existe o conflito nisso aí, é quando simplesmente o indivíduo tem um status e ele deixa de fazer o papel que o status lhe pede. Por exemplo, o pai tem que cuidar. Se ele deixar de cuidar do filho, ele não está fazendo o papel do pai. Se o professor deixa de ensinar, ele não está fazendo o papel de um professor. Entende? Então, existe o que particularmente foi falado por Elias, Norbert Elias, sobre a pressão social de fato. O que é proposto aqui, dentro dessa análise que a gente faz entre indivíduos e sociedade, há muita influência de Norbert, também Elias, dentro do seu conceito de pressão social, que a pressão, aquilo termina sendo incorporado de fato pelo indivíduo, pela pressão social, e aquilo termina pela pressão social adquirindo, encarnando a personalidade do que é o padrão daquele grupo, daquele coletivo. Já John Locke, né, com seu pensamento, influencia a nossa visão moderna de que o indivíduo possui direitos, né, naturais antes mesmo da existência de uma sociedade organizada. Por exemplo, a questão da vida, a questão da propriedade, né, e a questão da liberdade de ir e vir. Locke defende que o indivíduo ele nasce com direitos, né, que é a liberdade, a propriedade, certo? Seja um espaço de terra, porque ele está se locomovendo, e também ele tem direitos, porque ele, se a gente for analisar de uma forma macro, a gente vai ver que não existe um dono abissal a partir do momento que um ser vivo começa a existir, né? Então, propriedade, liberdade, vida. A sociedade e o governo, segundo a perspectiva de John Locke, ele surge depois, apenas para garantir que esses direitos individuais sejam preservados. Indivíduos e direitos naturais, qual seria? Locke inverteu a lógica da época, do seu tempo inclusive. Por quê? Porque antes o próprio indivíduo ele existia para servir o rei. Então toda pessoa que nascesse naquela época da monarquia, o indivíduo ele era já profetizado a ter uma vida de servidão ao rei. Aí John Locke disse que o indivíduo tem direitos anteriores, inclusive à monarquia. Então é um pensamento fora da caixa, né? É um indivíduo que tem direitos anteriores à sociedade, à monarquia, e ele, com a vida, com a liberdade, com a propriedade, a sociedade só é criada via um contrato social para garantir, ou seja, que ninguém roube esse direito. Por isso, hoje acreditamos que o Estado não pode interferir na sua vida privada, porque sem um motivo legal muito forte, porque senão a gente seria um robô específico do Estado, né? E o Estado só existe para garantir, de fato, segundo a perspectiva de John Locke, para garantir os nossos direitos. Então observe como isso é questionador até nos dias atuais, certo? Já eu passei diante disso uma dinâmica, certo? Eu separei aqui, né? Essa dinâmica foi sobre um cenário de crise institucional e moral em uma empresa de tecnologia médica. Esse texto é projetado para que não haja uma resposta de fato certa e óbvia, forçando a análise de valores conflitantes, para que posteriormente vocês estudantes possam debater diferentes correntes éticas. E aí eu coloquei as principais correntes éticas, que é o utilitarismo, o dever moral de Kant, ou a ética da virtude, que é de Aristóteles. E aí eu coloquei um caso hipotético de uma empresa, o caso do algoritmo Vida Sã.
A empresa se chama RedTest. A empresa RedTest desenvolveu o VidaSan. O VidaSan é um algoritmo de inteligência artificial que seleciona quais pacientes devem receber prioridade em transplantes, certo, de órgão, né, em hospitais públicos. O sistema é vendido como imparcial e técnico. Bom, é o que ele quer transparecer para o público, que o sistema, né, artificial, inteligência artificial, é imparcial e técnico. O conflito começa a explodir quando 4 personagens que são personagens que atuam nessa empresa, né, esses personagens principais se reúnem para decidir o futuro do projeto, os personagens e seus conflitos. E aí vamos dividir em etapas, porque isso vai servir para a dinâmica. Primeiro, a doutora Helena, a cientista-chefe, ela descobriu que o algoritmo tem um viés invisível. Ela prioriza pessoas com maior nível de escolaridade, certo? Sob a lógica de que esta tem mais chance de seguir o tratamento pós-operatório rigoroso. E segundo ela, a doutora Helena, ela quer pausar tudo e tornar o erro público, mesmo que isso leve a empresa à falência. Qual é o ponto de debate referente a isso? Ética da verdade, ou seja, se ela falar a verdade, a empresa vai simplesmente passar por dificuldades econômicas. É o ponto de debate, de questionamento que a gente pode fazer diante disso. Já o Ricardo, que é o diretor comercial, ele argumenta a seguinte coisa, que apesar do erro, o algoritmo ainda é de 30% mais eficiente que os médicos humanos, que muitas vezes escolhem por amizade ou corrupção. Para ele, salvar mais vidas, mesmo com injustiça pontual, é melhor do que salvar menos vida com justiça total. Ou seja, qual é o ponto de debate aqui que podemos fazer? É o utilitarismo, certo? O utilitarismo, ele utiliza o maior bem para o maior números. Ou seja, ele pode cometer uma injustiça com uma pessoa, mas que vai cometer justiça com milhares de pessoas. Então ele é capaz de sacrificar uma pessoa em detrimento da vida de muitos. É a perspectiva do Ricardo. Já a visão de Mariana, que é a desenvolvedora júnior, ela descobriu que o filho de um dos investidores da empresa está na fila de transplante, certo? Isso aqui é um exemplo bem interessante. E ela diz que, logo no início, ela diz que a inteligência artificial é imparcial e neutra. Todavia, descobre que o filho dos investidores da empresa, no caso RedTest, está na fila do transplante, seja para coração, seja para alguma coisa, né? Coincidentemente, o algoritmo o colocou no topo da lista, ou seja, o indivíduo que está na lista de transplante, ele estava em último e depois foi colocado ao topo da lista. Aí ela foi ameaçada de demissão caso conte o que ela sabe, ou seja, que houve uma facilitação e uma prioridade porque o indivíduo é filho de um acionista da empresa e um dos donos da empresa, certo? Aí ela foi ameaçada de demissão caso conte o que sabe. Ela precisa do emprego para sustentar a família. O que você faria no lugar dela? O ponto de debate seria a ética da sobrevivência, ou seja, se ela permanecer calada referente a isso, certo, ela continua com seu emprego. Se ela for falar a verdade, né, ela pode ter a sua integridade. Se ela não for falar a verdade, ela pode ter a sua integridade moral questionada, né, porque corroborou com simplesmente a questão totalmente antiética referente ao transplante e a ordem dos transplantes, como deveria ser com qualquer pessoa distinta. Já outro personagem, se eu não me engano é o último, que é o Dr. Jorge, o diretor do hospital público. Ele é cristão e conservador. Ao saber que o algoritmo também desqualifica pacientes que possuem canais de vídeos polêmicos na internet e por considerar que possuem comportamentos de risco social, ele concorda com a exclusão, pois acredita que recursos escassos devem ir para pessoas de boa conduta. E qual seria o ponto de debate aqui? Ora,
Segundo a perspectiva dele, a moral que ele considera de boa conduta é aquela que corrobora com o pensamento religioso dele. Então, a moral religiosa dele versus a neutralidade profissional a qual ele deveria ter diante da situação. Então, qual é a proposta de atividade para vocês aí do outro lado? A proposta é: os alunos podem analisar o texto sob a seguinte perspectiva. A primeira perspectiva aqui, a visão kantiana, que é o imperativo categórico. Se a doutora Ana Helena esconder o erro, ela gostaria que isso se tornasse uma lei universal. É ético mentir para salvar a empresa? Interrogação. Esse é o questionamento. Na visão utilitarista de Stuart Mill e Jeremy Bertrand, o argumento de Ricardo está correto? Será? Devemos aceitar uma injustiça contra uma minoria se isso resultar em mais vidas salvas no total? Ou seja, eu posso sacrificar uma vida para manter milhares de vidas em pé? Esse é o questionamento. A ética de Aristóteles, que é a ética da virtude, qual seria o meio termo para virtuoso nessa situação? Como a coragem e a justiça se aplicaria, por exemplo, ao exemplo de Mariana, né? Será que a posição dela estaria correta? Qual é a visão de Mariana? Vamos lá. A visão de Mariana aqui, ela descobriu que um dos filhos dos investidores, ele ficou na frente da fila por ser filho do investidor, porque se ele não fosse filho do investidor e um dos donos da empresa, ele não passaria na fila de transplante na frente de todo mundo que estava esperando há muito mais tempo. Então, qual é a situação aqui? Será que a justiça se aplicaria a Mariana, ou é a coragem de expor a empresa e perder seu emprego? Vocês estão entendendo aqui? A questão da neutralidade. O Dr. Jorge tem o direito de usar seus valores pessoais, morais, para decidir quem vive ou morre, baseado no comportamento social do paciente, que de certa forma pode ter divergência com o dele ou similar ao dele. Se for similar, ele simplesmente escolhe o paciente a ter um certo privilégio porque corrobora com o mesmo tipo de visão de mundo que ele. Se o indivíduo não tiver simplesmente a mesma moral religiosa que ele pega e exclui o indivíduo e coloca o indivíduo para o último da fila, certo? Ou seja, cadê a neutralidade dele profissional referente a essa ação tomada? Então, qual seria a discussão diante dessas propostas aqui que foram faladas para vocês? Por exemplo, sobre a doutora Helena, ética do dever e deontologia. Pergunta: se a Helena decidiu omitir o erro para salvar a empresa e os empregos, ela está agindo de forma ética, segundo o imperativo categórico de Kant, que diz que nunca devemos usar as pessoas apenas como meio, nem mentir? Qual é o desafio aqui da doutora Helena? O compromisso de um cientista é com a verdade ou com o sucesso da aplicação de sua descoberta. Segundo, sobre Ricardo, que aí se utiliza o utilitarismo. Pergunta: Ricardo afirma que salvar mais vidas, mesmo com a injustiça, é melhor que salvar menos vida com justiça. Essa lógica é válida? Interrogação. É aceitável sacrificar o direito individual de uma pessoa em nome de um benefício para a maioria? Qual é o desafio aqui? Quem tem direito de decidir qual vida vale mais para o cálculo da eficiência? O programador, ou o médico, ou o Estado? Essa é o desafio aqui diante da proposta de Ricardo sob a perspectiva do utilitarismo. Sob a perspectiva de Mariana, que aí abrange a ética da virtude e a pressão social. Pergunta: Mariana está em uma situação de vulnerabilidade, correto? Ela está em uma situação de vulnerabilidade. Agir com coragem, que é uma virtude, e denunciar a corrupção dentro da empresa, justificar o risco de deixar sua própria família desamparada ou passando necessidade. Qual é o desafio de Mariana aqui? Existe ética quando não há segurança
dentro da necessidade por exemplo, da Mariana, deixar seus familiares passando necessidade, é possível exigir heroísmo moral de quem está na base da hierarquia, ou seja, que não tem outras formas de sustentabilidade, por exemplo, né? E sobre o Dr. Jorge, que é a moral pessoal ou a moral religiosa versus a ética pública, pergunta: ao apoiar a exclusão de pacientes por comportamentos polêmicos, o Dr. Jorge está sendo imparcial? Interrogação. Como a visão de Voltaire, por exemplo, iluminista, sobre a tolerância, criticaria a postura dele? O desafio do Dr. Jorge é: um gestor de saúde pública pode usar critérios de boa conduta pessoal para distribuir recursos que são um direito humano universal? Então, essas são as 4 propostas, os 4 desafios, certo? Que são baseados em ideias de fato que eu coloquei para todos vocês. Que é a ideia que é muito baseado em Luke, Durkheim, Max Weber, na ideia de Voltaire, na ideia de Aristóteles, etc. Então, qual é a proposta aqui? Foi dividida, como eu falei, em grupos na sala de aula, e a gente fez essa dinâmica, né? Defender a posição dos personagens. Cada um vai defender um personagem aqui, usando principalmente autores que estudamos, que é o Weber, Durkheim, Luke, etc., entre outros, certo? E depois vai ter um veredito, ou seja, um juiz, que ele vai dar seu veredito baseado na Constituição e na ética profissional, e não em opiniões pessoais. E vocês responderam essa dinâmica, e eu estou aqui com essa dinâmica respondida, e eu vou trazer agora o veredito sobre isso daqui. Veja, o veredito no caso da RET test, né, que é a sentença final sobre o algoritmo Vidasan, é o seguinte: após ouvir as partes, este tribunal ele fundamenta sua decisão não em dogmas religiosos, nem apenas em cálculos de lucro, mas na razão e nos direitos naturais do homem. Primeiro, sobre o Dr. Jorge, né, que tem a moral religiosa, etc. Sobre o Dr. Jorge e a moralidade, a justiça é laica. Então, o critério dele não pode ser motivado por questão religiosa. Não cabe ao Estado ou aos seus gestores julgar o mérito da alma de um cidadão para conceder-lhe o direito à vida. Negar um transplante baseado no comportamento social ou nas opiniões de um paciente em seu canal de vídeos é uma violação direta da liberdade de expressão e de consciência. O critério para a saúde pública deve ser estritamente clínico. Ponto final. Como diria Voltaire, podemos não concordar com o paciente, com o que o paciente diz, mas seu direito à vida é inalienável. Ele tem direito de forma indistinta. Ok? Esse é o primeiro ponto. Sobre o Ricardo e o utilitarismo proposto pela ideia da visão de mundo de Ricardo, embora a eficiência ela seja uma meta louvável, principalmente dentro de uma empresa, ela não pode ser erguida sob o cadáver da transparência. Um sistema que salva mais pessoas, mas o faz de forma viciada ou de forma injusta, priorizando os mais instruídos por uma conveniência estatística, fere o princípio da igualdade perante a nossa própria lei. Se o algoritmo possui um viés, ele não é uma ferramenta, por exemplo, de progresso, mas uma ferramenta de exclusão disfarçada, inclusive, de ciência. Sobre a corrupção, no caso do investidor, a lei é clara e transparente. O privilégio de um fere o direito de todos. O uso do algoritmo para favorecer o filho de um investidor configura fraude e quebra do contrato social. E qual seria a decisão? A primeira decisão seria a suspensão
imediata do uso do algoritmo até que o viés de escolaridade seja corrigido. A primeira coisa é essa. Segunda a decisão diante desses fatos é a investigação criminal sobre o favorecimento ilícito na fila de transplante que foi concedido simplesmente ao filho de um dos donos da empresa. A proteção legal é outra decisão, proposta legal a Mariana. O Estado garante que o denunciante de boa fé ele não sofra retaliações por conta de denunciar essa corrupção, pois a integridade do sistema público ele depende da vigilância ética. Ou seja, a ciência sem consciência é a ruína da alma e da república. E qual é o veredito? O veredito é pela transparência absoluta. E por que todo esse veredito ele é educativo e serve para a gente começar a compreender as tomadas de decisões que a gente faz na vida e nas relações interpessoais? Eles ajudam vocês alunos a perceberem que a ética profissional exige que deixemos de lado as nossas preferências, como as do Dr. Jorge. A transparência é o que diferencia uma decisão técnica de uma decisão arbitrária. A justiça ela serve para proteger o indivíduo contra o abuso de poder, seja do chefe da empresa ou do Estado. Essa é a decisão e esse é o veredito diante simplesmente de uma imparcialidade, neutralidade das propostas que foram oferecidas. Então é isso, pessoal. Essa dinâmica eu trouxe o veredito e a gente trouxe visões plurais de diversos pensadores. Trouxemos de fato o que alguns pensadores pensam de forma singular, né, sob a perspectiva do indivíduo com a sociedade, da sociedade com o indivíduo, e trouxemos discernimento referente a isso, né? Obrigado a todos, uma boa noite, né? E eu espero que nossa próxima dinâmica seja extremamente proveitosa, tá bom? Um abraço a todos vocês.